Eu pedi para que vocês me enviassem perguntas nesses últimos dias que eu vou responder ao longo da semana, né? Tanto aqui no YouTube quanto no Instagram também. Vocês mandaram perguntas pela aba comunidade aqui do YouTube, mandaram pelo Twitter e mandaram também lá no Insta. Quem não me segue no Insta, corra para lá, @henribugalho. Então a primeira pergunta enviada foi pela Paulistana em Oregon. E ela perguntou o seguinte: qual foi a impressão que você teve do Brasil nessa última viagem? Olha, fazia muito tempo que eu não ia para lá, fazia mais de 4 anos que eu não ia para o Brasil, a última vez foi em 2018, durante a campanha eleitoral, então eu estava com um pouco de receio de chegar no Brasil e ser hostilizado por bolsonaristas, de me sentir um pouco estranho. E na verdade foi bem diferente a sensação no geral. Foi muito legal estar no Brasil, fui muito bem acolhido, tanto nos eventos quanto no dia a dia. Todo dia que eu saía na rua, alguém me reconhecia, queria tirar foto, queria me abraçar. Então foi muito legal e a experiência foi gratificante, de fato. Assim, eu passei 3 meses no Brasil viajando, fiquei em Curitiba um pouco, depois fui mais para o sul, depois fui para São Paulo, Rio de Janeiro, fiquei bastante tempo no Rio e foi muito legal a experiência. Tenho vontade de retornar para poder fazer eventos no futuro, de poder encontrar com vocês. Não sei se eu moraria de volta no Brasil, essa é uma questão importante, mas foi muito legal estar aí, encontrar pessoas, reencontrar pessoas, então foi muito boa a experiência. Valeu, valeu mesmo, quero voltar. A pergunta do João: tu curte um menage? Não, João, eu sou estritamente monogâmico, não curto, nunca curti e não sei se vou curtir um dia. O Jafé de Oliveira perguntou: Messi é o melhor da história mesmo? Não tenho ideia, Jafé, não acompanho a Copa, não sei. A Lia Santos perguntou aqui: Henri, você tem alguma expectativa para 2023? Na sua opinião, o que esperar do governo Lula? Já tem novos projetos aqui para o YouTube ou escrever novos livros para o próximo ano? Tenho esperanças que teremos um ano melhor em 2023. Desde já, desejo alegrias, saúde e muitas realizações em sua vida pessoal e profissional. Obrigadão, Lia. Olha, eu imagino que a gente já tem visto, na verdade, né, uma transição aí que nos dá um pouquinho de esperança em relação ao que havia anteriormente. O governo Bolsonaro foi catastrófico, tanto no cenário nacional quanto internacional. Era muito vergonhoso ver o que ele fazia. Então, o simples fato de a gente poder retornar a uma normalidade democrática, a um tipo de governo minimamente razoável, já nos dá uma esperança. De fato, a gente tem muitas razões para esperar coisas positivas para o próximo ano, mas também não dá para se iludir e achar que vai ser um passeio no parque, porque não vai ser. O Lula tem uma oposição forte, eles vão se aproveitar de todas as brechas para atacar o governo, para prejudicar o Lula, então não dá para ter esperanças aqui também que vai ser algo muito fenomenal, porque são muitos desafios. Me surpreenderia se fosse tranquilo o negócio. Não vai ser, e a gente pode imaginar sim que os bolsonaristas vão continuar atuando, continuar contaminando o debate público, continuar prejudicando a política. Então, nesse sentido, há motivos para esperança, mas também motivos para receio. O Underwear perguntou: qual é o sentido da vida, do universo e tudo mais? A gente sabe que a resposta para isso aqui é 42, Underwear. Então, assim, não tem muitos segredos nesse sentido. A Laiane Juliati perguntou: Henri, boa tarde. O movimento de extrema-direita veio para ficar. O que poderia ser feito para barrar esses extremistas de suas ânsias golpistas futuramente pelo novo governo? Em essência, né, a primeira coisa é punir quem infringiu a lei. É responsabilizar quem está agitando, financiando grupos golpistas, antidemocráticos. Então, sim, já tem visto um grande esforço do STF e do Alexandre de Moraes nesse sentido, mas é importante que as pessoas sejam punidas. É importante que elas compreendam que elas não podem atacar a democracia de maneira impune. Então, o primeiro passo. Se isso não acontecer, isso vai dar brecha, assim, para que esses grupos manifestantes, ativistas, continuem atuando e prejudicando. O Júlio França perguntou: a nossa economia, Henri, está precisando de uma guinada. Existe alguma expectativa para que ela se restabeleça em 2023? Olha, Júlio, na verdade, economia não é minha área, então, assim, eu não posso contribuir muito para esse debate. Eu acompanho outros aspectos, né, muito mais aspectos ideológicos, muito mais aspectos de discurso, de fala dos políticos, de fala de personalidades, do que aspectos econômicos. Então, não sei se eu posso contribuir muito para este fato. O André perguntou: quando aparece na França? Em breve, André. Eu quero visitar Paris em breve, então, quem sabe, nesse próximo ano, passemos por aí. João Vitor perguntou: você poderia me explicar o que é a teoria da ferradura e quais são as críticas a ela dentro da esquerda? A teoria da ferradura, João Vitor, é uma pseudo-teoria, na verdade, né? É uma hipótese levantada de que grupos extremistas se pareceriam. Então, assim, você teria um centro democrático, né, um centro ideológico que se pareceria. Então, assim, eles estão muito próximos em posições, em ideias, em modo de comportar. E na medida que você vai contornando, né, o jogo ideológico, esses extremos aqui seriam muito parecidos e adotariam táticas e discursos parecidos ou visões de mundo que se encontrariam nesse ponto da ferradura.
Há muitas críticas no sentido de que, de fato, você tem, em termos de conteúdo programático, em termos de ideias, a extrema-direita é muito diferente da extrema-esquerda, né? A extrema-direita é racista, é homofóbica, é misógina, a extrema-direita é nacionalista, a extrema-direita ela é excludente em grande parte, enquanto que a extrema-esquerda, ou a esquerda radical, como se preferir chamar, ela tende a ter uma visão social, né? Coletivista, ou seja, de redução de desigualdades, de redução de opressões históricas. Então, na questão de ideias, são diametralmente opostas. O que unifica, na verdade, grupos, né, e não apenas extrema-esquerda ou extrema-direita, ou grupos extremistas em geral, extremistas religiosos, extremistas políticos, extremistas, sabe, em outras vertentes, é a prática do extremismo, né? O modo como o extremismo veta o debate, o modo como o extremista persegue outros grupos, o modo como o extremista muitas vezes procede de maneira violenta. Então, assim, na teoria da ferradura, dá a impressão que as ideias são parecidas ou que as visões são parecidas. E não são muito diferentes. Mas grupos extremistas, aqui de todas as vertentes políticas, de todos os modos possíveis, eles têm práticas parecidas. O que unifica grupos extremistas são os atos extremos. São atos de violência, atos de terrorismo, atos de brutalidade, atos de intolerância, de intransigência. Então não faz muito sentido falar em termos de teoria da ferradura porque ela não se aplica no mundo real, na visão ideológica. Ela se aplica, talvez, em grupos extremistas que adotam comportamentos parecidos. Então é importante deixar bem claro isso aqui. O que unifica grupos moderados são práticas moderadas diante da realidade. O que unifica grupos extremistas são práticas extremas diante da realidade e muitas vezes fora da legalidade. É dentro de um Estado democrático de direito, por exemplo. Então, assim, se você tem alguém que vai lá e explode uma bomba num ônibus, por exemplo, no metrô, para tentar passar um sinal político ou religioso, esse grupo extremista vai se unificar, por exemplo, se for anarquista, se for fundamentalista islâmico, se for extremista de direita, se for, sei lá, um cristão fundamentalista, como já viu casos parecidos, né, que dizem que o mundo vai acabar. Então esse ato, por exemplo, de violência acaba sendo parecido e nos dá um padrão a ser interpretado. Mas realmente, em termos de ideias, os grupos, no geral, são muito diferentes, né, tanto religiosos quanto políticos. Então, nesse sentido, é uma furada porque realmente não se aplica ao mundo real. A Priscila Edinger Pinto perguntou: vai rolar livro Bugalho mais Arcari? Não conheci o trabalho dela antes, mas já fiquei encantada. Vai rolar, Priscila. A ideia é publicar alguns livros, talvez, no próximo ano, junto com a Carol, né? A Carolina é minha companheira hoje, a gente mora junto, a gente está aqui na Espanha juntos, e vai rolar sim. Na verdade, a nossa relação surgiu inicialmente por causa de um projeto que ela queria fazer comigo sobre política, né? Um livro sobre política, depois virou um amor, aí virou um romance, então vai rolar sim. Estamos bem animados com vários projetos em mente, então aguardem aí, porque 2023 vem coisa. A Brígida Soli perguntou: ainda está solteiro? Eu acabei de responder aqui, Brígida, não estou solteiro não, estou bem amarrado aqui e está muito bom, estamos nos divertindo bastante. A Márcia Mello perguntou: Henry, você vai para a cerimônia de posse em Brasília? Abraço aqui de Fortaleza. Brigadão, Márcia. Não vou, estou aqui na Europa, estou aqui na Espanha, não vou voltar para o fim do ano. Até seria interessante estar lá para ver também a reação das pessoas, a energia, mas não vou estar não. O Marcos Bassani perguntou: Henry, você está melhor? Abraços, meu caro. Brigadão, Marcos. Estou bem melhor já, de fato, já estou bem melhor. A vida está se reorganizando, então estou bem. Obrigado. A Bia perguntou o seguinte, olha: a constatação de que a proliferação do bolsonarismo é maior do que você imaginava antes de vir para o Brasil fez você repensar estratégias, abordagens para combater esse mal, ou elas continuam as mesmas, apesar da surpresa? Na verdade, Bia, o que eu vejo é que, embora as estratégias sejam parecidas, porque a gente tem que continuar combatendo as fake news, desinformação, mentiras, falsidades, eu percebo um desgaste nas pessoas, né? A gente já não quer falar de política, porque parece que passou, né, o susto, passou o pior, então já tem um momento de relaxamento agora, e muita gente está dispersando agora para outros temas, para outros assuntos. Então, me parece que talvez a gente precise redefinir não apenas a abordagem, mas também alguns temas para a gente poder incluir certos assuntos no interior de outras questões mais genéricas, talvez, ou de cultura de massa. Não sei, a gente vai ter que pensar em um modo de propagar ideias progressistas, ideias de solidariedade, de justiça social em outros tópicos, não apenas o confronto ao bolsonarismo. O Renan Vaz perguntou: por que você não faz live com o React? Diminuiria seu trabalho no YouTube e geraria mais conteúdo para o algoritmo e para a gente. Eu tenho que repensar um monte de coisa esse ano, Renan. Eu tenho que pensar porque o canal entrou meio que num limbo, né? Eu fiquei muito tempo aqui de maneira errática produzindo conteúdo, um vídeo por semana, um vídeo a cada 15 dias. Então, assim, ficou bem complicado o negócio nos últimos meses, porque estava também em viagem. Mas eu tenho que repensar muita coisa para o próximo ano, inclusive sobre conteúdos, sobre aquilo que tem que fazer. Até quem tiver sugestão aqui, pode mandar no comentário o que vocês querem assistir, que tipo de assuntos, que tipo de abordagens. Põe aqui para a gente poder pensar em alguma coisa bem legal para o próximo ano. Essas são as perguntas que vocês mandaram na aba comunidade
aqui do YouTube. Respondi boa parte delas, tem muitas perguntas no Twitter também e muitas perguntas no Instagram. Eu vou respondendo aos poucos aqui durante a semana, mas a gente vai conversando e eu agradeço a todos vocês que assistiram, tiraram suas dúvidas, deixe aqui embaixo no comentário o que você pensa sobre o que foi dito aqui, mande sugestões de pautas, de conteúdo para a gente abordar ao longo desse ano também, vai ser bem interessante a gente fazer esse diálogo. Também confira o meu Clube do Livro Filosófico, que está rolando nesse momento. A gente está trabalhando todos os meses com uma obra diferente de filosofia ou de literatura com teor filosófico, então você pode se inscrever, o link está na descrição aqui, participar desse grupo, dessa comunidade, para a gente poder sentar, analisar essas obras, debatê-las, trocar umas ideias, está bem legal. A gente está se reunindo agora esse mês para falar sobre Machado de Assis e Memórias Póstumas de Brás Cubas, e mês que vem a gente vai falar sobre Schopenhauer. Então bem legal, se inscreva, me diga o que vocês pensam no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!